Eu vou começar a aula respondendo o que não é um intelectual. A vida intelectual não é uma atividade profissional. Ela pode coincidir com uma atividade profissional, mas ela não é necessariamente uma atividade profissional. Então, por exemplo, você pode ser professor numa universidade e ser um intelectual. Mas você pode ser professor e não ser intelectual, e você pode ser um intelectual e não ser professor. Não é o cargo de professor que te faz um intelectual. Da mesma maneira, o intelectual não é aquele que frequenta uma universidade ou que tem um diploma. O intelectual, a vida intelectual, não tem a ver com títulos e nem com a frequência numa instituição superior de ensino. Outra coisa, o intelectual não objetiva ganhar dinheiro. Vamos falar mais sobre isso aqui. O dinheiro é importante para o intelectual, lógico. Né? O intelectual, eu não sei se vocês vão acreditar, mas o intelectual também é um ser humano. Ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa de um lugar para morar. Né? Diógenes não precisava, ele morava num barril. Mas eu, por exemplo, não quero morar num barril. Então, nós precisamos de um lugar para morar e por aí vai. Então, o dinheiro, ele é importante para o intelectual. Mas o dinheiro é um meio. Aliás, isso não é só para o intelectual. Deveria ser para todo mundo, não é? Porque é uma obviedade. O dinheiro é um meio. O dinheiro é um meio para que a gente consiga coisas que são importantes na nossa vida e para que a gente tenha algumas comodidades e satisfaça as nossas necessidades. Mas para o intelectual, o dinheiro é uma consequência da sua obra e não uma causa. Essa é a questão. Então, o intelectual, ele é aquele que realiza a sua obra e aí ele espera que as pessoas reconheçam o seu valor, inclusive financeiramente. Mas o intelectual não é aquele que faz as coisas por dinheiro. Quando nós pensamos nos grandes intelectuais da humanidade, nós verificamos que todos eles tinham motivos pessoais
motivos emocionais para fazer o trabalho que eles fizeram. Marx queria entender a desigualdade entre os homens. Certo, ele na vida cotidiana via que tinha gente pobre, gente rica, e ele queria entender por quê. Isso o angustiava. Isso mexia com os sentimentos dele. Freud era fascinado pela mente humana. Newton queria entender o funcionamento do cosmos. Por trás desses objetivos, existem sentimentos poderosos. Então, a obra intelectual, ela é uma obra que tem um valor existencial na vida dele. Não é como se você fosse, sei lá, construir uma mesa. Você constrói uma mesa, vende a mesa e aquela mesa você já não quer saber o que aconteceu com aquela mesa. Se o cara que comprou quebrar a mesa em 2 meses, isso já não te interessa, você já vendeu. Mas as obras intelectuais, elas têm um valor existencial. Então, o que é a vida intelectual? A vida intelectual é um estado de espírito. É uma disposição da sua alma para realizar uma obra intelectual. E como tal, ela exige que você se doe completamente. Vejam, pela natureza desse estilo de vida, não existem intelectuais part-time, intelectuais de meio período. Não existe intelectual 40 horas por semana. Não existe alguém dizer assim, então, eu sou intelectual, pô, tá chegando aí minhas férias. Vou tirar férias, vou deixar de ser um intelectual durante um mês. Não faz sentido, porque o intelectual é um estado de espírito. A gente podia dizer que é uma espécie de chamamento. Você sente a necessidade de realizar uma obra. E aí toda a sua vida passa a ser aquela obra. Então o intelectual, ele nunca vai tirar férias da sua obra. O que não significa que ele não vá descansar. É diferente. Mas mesmo o descanso, ele está condicionado à obra.
Quando a gente diz que você vai se doar completamente, não quer dizer que você vai abandonar, deixar tudo de lado, abandonar família, abandonar trabalho. Não é isso. É que a sua vida agora ela vai ser organizada em torno da consecução da sua obra. É disso que nós estamos falando. É nesse sentido que o intelectual não tira férias. Pelo contrário, não é? Se você estudar a história de alguns dos grandes pensadores, você vai ver que eles realizaram as suas obras enquanto trabalhavam. Mas no caso deles também o trabalho era o meio para eles realizarem as suas obras. Então tudo na vida deles se tornava um meio e a finalidade a realização da obra. Então, por exemplo, Einstein. Einstein é famosa a história dele ter escrito a teoria da relatividade enquanto trabalhava num escritório de patentes. Pode ser que o trabalho dele tenha ajudado ele de alguma forma, pode ser. Mas o fato é que esse trabalho era um meio para que ele continuasse fazendo as pesquisas que ele considerava relevantes. David Hume, por exemplo, era um bibliotecário. David Hume trabalhava numa biblioteca. Ele era um bibliotecário. Tá vendo? Acertei. Beethoven dava aulas de piano, enquanto Kafka vendia seguros. Na verdade, ele trabalhava numa companhia de seguros. Mas você não lembra do Kafka, agente de seguros. Você lembra pelas suas obras. Machado de Assis era funcionário público. Então, a vida intelectual não obriga você a largar o seu trabalho. Aliás, Sertilanges ele indica, por exemplo, que um esforço concentrado, ou seja, um momento em que você vai sentar e vai estudar e trabalhar sem nenhuma distração, apenas naquela sua obra. Um esforço concentrado de 2 horas por dia é o suficiente para você realizar uma obra. É o que ele diz. E isso está ao alcance de qualquer um.